Olá, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Araújo e estamos na reta final do ano de 2022, chegando a 2023. E, bom, vim gravar esse vídeo primeiramente, né, em forma de gratidão, agradecer a Deus por tudo que o Senhor me proporcionou este ano e em todos os outros que já passaram. Eu tenho 36 anos de idade, sou mãe de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Sou casada, vai fazer 8 anos com meu esposo, que é meu primo legítimo, filho da irmã do meu pai. Tenho meus pais vivos, graças a Deus. Meu pai José Luiz, minha mãe Maria Clédia, meu irmão Demiclis, que a gente chama de Juju, minha irmã Adriana com seus 2 filhos, Rafael e Davi. Então, eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa abençoada por Deus. Eu já sofri muito na minha vida, muito mesmo. E em todos os momentos, Deus, ele não me abandonou. Já teve um período da minha vida em que eu tentei tirar minha própria vida por 3 vezes. E Deus, ele não permitiu. Porque o Senhor, ele tinha uma história a concluir na minha vida. E o Senhor continua escrevendo essa história. Graças a Deus, eu sou muito feliz, gente, por tudo que Deus tem me dado, me abençoado. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Mas quando eu era criança, meu sonho era cantar. Eu ficava cantando, sabe? Pegava pedaço de pau, pegava rolon e ficava cantando e dizendo que eu ia ser cantora, que isso, que aquilo. Era o meu sonho desde pequena, cantar para multidões. Até que na minha adolescência, né? A pré-adolescência eu fui embora para São Paulo, que eu morava no Nordeste com meus pais, no Ceará. E meus pais foram mudar de vida, foram para São Paulo, né? E me levaram eu e meu irmão. E esse sonho começou a se concluir, né? Porque de início eu entrei na igreja para cantar, igreja católica na época. E eu comecei a cantar dos 13 até os 19 anos. Depois engravidei do meu primeiro filho, com 19 anos eu tive ele, o Matheus. E aí saí, fui cantar forró no mundo. Passei, quando eu tinha 22 anos, tive a minha filha Mariane. E continuei cantando forró. Depois eu conheci meu esposo, né, aos 27 anos de idade, com 28 anos de idade, eu casei com meu esposo no civil, vim morar em Fortaleza, Ceará, Caucaia, Ceará, e a gente aceitou Jesus, entrou para a igreja evangélica, e desde então eu venho cantando na igreja evangélica. Anteriormente, quando eu cantava forró, passei por algumas bandas de forró, Camisa Suada, Pitanga Madura, Zito Baia, Forró Alfa Show, forró, banda rave, que mais? Uma das mais conhecidas, Forró Saborear, outra, deixa eu ver, Patrício do Forró. Cantei em algumas bandas e eu recebia por isso. E assim, eu vi meu sonho de criança se realizar. Não cheguei a ser uma pessoa famosa, conhecida nacionalmente, mas eu pude aproveitar muitas regalias, né? Hotéis pagos, comida boa, viajei quase todos os estados do Brasil, cheguei a cantar na Bolívia também, na cidade de La Paz. Então, assim, depois que eu tava nesse mundo, algo me faltava, sabe? Eu era uma pessoa assim tão, como é que eu posso dizer? Não é bem infeliz, porque tinha uns momentos de felicidade, mas eu não era completa, essa é a palavra. Porque eu viajava muito e eu não cuidava dos meus filhos, eu não criei meu filho, Matheus, não criei minha filha Mariane. A Mariane veio pro meu poder depois que eu aceitei Jesus, né? Com 6 aninhos de idade, eu peguei ela da minha mãe, vim, trouxe ela comigo. Sofreu muito junto com a gente, porque ela chegou aqui, não aguentou o clima, né? Que é muito quente, sofreu de apendicite, teve que operar de apendicite com 6 anos de idade. Minha filha é uma guerreira. E assim, eu tive meu filho José, que foi meu último filho, né, aqui em Fortaleza, Ceará, no Hospital da Mulher. E hoje em dia, gente, eu vi assim que tudo, Deus, ele foi tão perfeito, ele é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que Deus, ele realiza o desejo do nosso coração, pra gente ver que não é aquilo que vai fazer a gente feliz. Porque eu lembro que eu cheguei a cantar para 80 mil pessoas, quando eu cantei na banda Pitanga Madura, que foi no Mato Grosso do Sul. Um show lotado de prefeitura, e ali eu pensava na minha infância, como eu almejei aquele momento, e Deus me proporcionou.
Mas eu não estava completa, eu não estava feliz ainda, porque na verdade o meu maior desejo era ter um lar, era ter um esposo, uma família. E imagina, eu já era mãe de 2 filhos, né? Então era assim, não é muito fácil você sendo mãe solteira conseguir uma pessoa que realmente queira algo sério com você e tal. E graças a Deus, Deus botou meu primo na minha vida, né? Meu esposo. E Deus foi escrevendo nossa história. A princípio a gente começou a se conhecer, né, pelo Facebook, na época que eu tinha Facebook, Instagram. E a gente começou a conversar e tudo, mas foi uma coisa de repente. Em 3 meses a gente namorou, noivou, casou e fez menino. E já vai fazer 8 anos de casado, pra glória de Deus. E eu lembro que quando eu tinha uns 25 anos de idade, gente, eu ainda não conhecia o meu esposo, né? Sabia que ele era meu primo, mas eu não tinha convivência com ele, porque eu morava em São Paulo, com meus pais, e ele aqui no Ceará. E eu dizia assim que quando eu falava assim, sabe, aleatoriamente, sem ter certeza e sem saber, mas eu decretava, eu falava assim, quando eu tiver 35 anos de idade, eu vou ter minha casa própria, eu vou ter um carro, eu vou ter meu esposo, eu vou ter uma família. Eu falava isso, gente, na inocência, assim, parecia que por isso que eu digo, a palavra tem poder, sabe? Eu decretava. Eu falava assim, eu tenho certeza que quando eu tiver uns 35 anos de idade, eu vou estar na melhor fase da minha vida. E, gente, para a glória de Deus, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Eu hoje tenho 36 anos de idade, vou fazer 8 anos de casada, tenho meus filhos com saúde, graças a Deus. A minha filha Mari voltou a morar com meus pais por opção dela mesmo, que lá os estudos são melhor, né? As oportunidades de São Paulo, como cidade grande, uma grande capital do Brasil, né? Então tem mais oportunidade do que no Nordeste. Então o Nordeste evoluiu muito, mas ainda não se compara, assim, as possibilidades da cidade grande, como Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, como eu já tenho meus pais que moram lá, meu filho mais velho que mora lá, meu irmão que mora lá, então minha filha foi. E eu sinto saudade, mas eu sinto aliviada porque ela está nas melhores mãos, né? Que é mão de vó. E vó, tenho dizer que fala que tem vó que é melhor do que mãe. E é verdade. A minha mãe, ela é uma avó maravilhosa. E meus filhos estão muito bem criados com ela. E assim, hoje eu vejo aquelas palavras se concretizando, sabe? Coisas, sonhos que eu sonhei que pra mim pareciam impossíveis. Deus me permitiu realizar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa e hoje eu sou menos, mas eu já fui muito. Mas ainda continuo sendo, eu gosto de me cuidar, gosto de me arrumar. Já fui muito julgada por isso, por eu ser da igreja evangélica, mas eu não ligo, porque Deus, Ele me conhece. O Senhor sabe os meus passos, os meus pensamentos, sabe que eu não faço mal a ninguém, nem desejo mal às pessoas. Então, se eu puder lhe ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, também eu saio da frente. Então, eu sou essa pessoa. E aí, Deus me permitiu realizar muitos sonhos. Eu fiz a abdominoplastia, que era um sonho meu. Eu fiz a mastopexia com prótese, que eu também tinha um sonho de fazer, depois dos meus 3 filhos, né? Eu possuí meu carro. Eu tenho minha casa própria, graças a Deus, pela vida do meu esposo. Meu esposo tem um trabalho abençoado, que Deus abençoou. Sofremos muito juntos quando a gente começou, né, no nosso casamento. Foi muito difícil, não tinha condição. A casa que a gente mora, meus pais que deram pra gente morar. E a gente passou 1 ano e 5 meses por aí numa luta muito grande, assim, financeiramente, incluindo doença, né? Minha filha ficou doente da apendicite, como eu falei. Passou 9 dias com a apendicite estourada dentro dela. Ela é um milagre de Deus, minha filha. Depois ela ficou com uma bolsa de ileostomia durante 3 meses, porque a tripinha dela tinha machucado muito. E foi uma luta, gente. Meu esposo caiu, quebrou a clavícula. Eu grávida do meu filho. Eu no hospital com a minha filha, peguei uma infecção no olho. Nossa, quase que eu morro. Foi horrível. Meu olho ficava fechado, sabe? Inchado. Uma bola assim de carne no meu olho. Assim, eu passei maus bocados. Mas Deus, Ele nunca me desamparou. Deus nunca me desamparou. Eu posso dizer que o que resume a minha vida perante Deus, o que eu posso falar para o Senhor é gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor me proporcionou, por todos os livramentos que Deus me deu, né? Por todos os livramentos, meu Deus, quanto risco eu corri quando eu cantava nas bandas. As pessoas me chamavam para cantar, que nem teve um caso de Manaus, que eu passei uns 3 meses em Manaus, 6 meses em Manaus, e eu fui convidada para cantar e eu nem conhecia as pessoas, eu fui mesmo, sabe,
na tora, que nem dizem, né? Correndo risco de não ser realmente aquilo, mas realmente era. Fui muito bem recebida pelo pessoal lá que me contratou na época. Fiquei no Tropical Hotel, um dos tropicais mais bonitos, um dos hotéis mais bonitos de Manaus, que fica em frente ao Rio Negro, na Ponta Negra, como se fala, se eu não me engano. Então, assim, Deus, ele me livrou muito. Deus me livrou muito de pessoas más, de gente má, e continua me livrando. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Eu não sei o que o futuro me espera, eu não sei. E também não quero saber, para mim não... Se for bom, eu não ficar soberba, né? E se for ruim, eu não ficar deprimida. Mas eu prefiro crer e acreditar que assim como Deus tem cuidado de mim, da minha vida, da minha casa, minha família, o Senhor continuará cuidando. Eu amo muito meus pais, meus irmãos, né? Meus filhos, meu esposo. E eu amo muito a vida, a minha vida. Deus, ele tem sido maravilhoso. Eu sei que muitas das pessoas, elas têm a tendência de anular as tuas vitórias, né? Tem pessoas que sabe que você já sofreu, até presenciou o sofrimento seu, mas quando elas vê você subindo, você crescendo de alguma forma, elas tentam invalidar. Muitas dizem, ela não merece, mas por quê? Por que eu? Por que não eu? Por que ela? Mas Deus, ele sabe todas as coisas, né? Deus, ele tá naqueles momentos que ninguém está. Sabe, quando a gente está angustiado, desesperado, sofrendo, quando algo abala a nossa vida que ninguém pode nos ajudar, somente Deus, ele sabe, ele está ali naquele momento. E se a gente se prostrar a ele, buscar a ele, crer que ele pode mudar a nossa vida, ele muda. Assim o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não sou rica, eu não sou uma pessoa de um poder aquisitivo, né, de classe média alta. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. E o que eu almejei na minha vida foi o que o Senhor me proporcionou ter. Porque o que eu sempre almejei foi ter uma família, ter o suficiente para mim viver com meus filhos, né? Poder comprar um alimento, comprar uma comida, comprar um presente para um filho meu quando eu precisar, quando eu desejar, dar um presente para um filho meu, para uma mãe, para um pai. E ter o suficiente para mim viver bem, sossegada, tranquila. Isso para mim é felicidade. Poder você dormir, sua cabeça no travesseiro, sabe, em paz, saber que você não procura o mal das pessoas, saber que você, mesmo que a gente sofre decepções, né, pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas maldosas, mas a gente vai vendo que Deus, ele vai nos guardando, vai nos livrando, e isso não tem preço. Então eu sou muito grata a Deus. Quando eu criei esse canal no YouTube, eu criei esse canal para guardar os meus vídeos, porque na época eu uso ainda, né, o Google Fotos para guardar minhas fotos e tal. E chegou uma época, no começo era infinito, você podia guardar quantas fotos você quisesse. Depois chegou uma época que era apenas 15 GB, se não me engano. Aí eu comecei a transformar minhas fotos em vídeo, colocar no YouTube para mim ter de recordação, e também, tipo, meus filhos, meus netos futuramente, né, as pessoas que gostam de mim, me ver através daqueles momentos, nunca ficar esquecido, ficar registrado. E foi assim que pessoas foram se inscrevendo, e eis que tá aqui, né? Não ganho nada com o YouTube, na verdade a intenção no começo não foi essa mesmo, mas se acontecer, Deus sabe todas as coisas, amém, vou dar glória a Deus, aleluia. E é isso, gente, não mais. O que eu tenho a dizer pra vocês, sejam gratos por tudo, confiem em Deus, porque Deus, seja grato, confie em Deus e não faça mal às pessoas, porque nesta vida, tudo que a gente planta, a gente colhe, seja momentos ruins ou momentos bons. Eu sei que muitas coisas ruins que eu passei na minha vida também foi por atitudes mal que eu tomei. E eu paguei por isso. Então, toda atitude, ela tem uma consequência, seja boa ou ruim. Então, por muitas vezes, né, que eu poderia estar com meus filhos, meus primeiros 2 filhos, Matheus e Mariane, cuidar deles realmente, né, e eu não fiz isso porque mãe solteira, eu tinha que trabalhar, tinha que deixar meus filhos com alguém, porque eu não podia ficar 24 horas com meu filho. Hoje eu sou mãe de verdade, eu vim aprender a ser mãe com meu filho José. Por quê? Porque Deus me deu a oportunidade de eu ter um esposo, ter uma família, para mim poder ser uma dona de casa, né? Então, assim, meu esposo trabalha aqui, só ele trabalha. Eu sou técnica de enfermagem, mas eu não trabalho. Desde que eu casei com meu esposo,
eu não trabalho e ele que tem trabalhado, né? Ele é protético. E ele tem trabalhado, Deus tem abençoado, e assim eu posso cuidar do meu filho, cuidar da casa. E no começo eu me emocionava muito de ver meu filho José, meu último filho, né, que eu fiz laqueadura para não ter mais. Eu via ele, eu acompanhei ele, realmente eu fui mãe dele, trocava as fraldas dele, vi ele doente, levei para tomar as vacinas, vi meu filho engateando, dei a primeira alimentação sólida para o meu filho, dei de mamar o meu filho José 3 anos e 5 meses. Então, assim, eu vim ser mãe, dona de casa, realmente esposa, com meu esposo. Então, assim, porque Deus me proporcionou isso. E eu sou muito feliz por isso. E isso eu não tive oportunidade antes. Então, por conta disso, infelizmente, os meus filhos, primeiros filhos, que sofreram as consequências, né? Mas Deus, ele é tão maravilhoso que Deus, ele sonda o nosso coração, nossa mente. Deus, ele nos dá uma nova história. Ele permite a gente ter uma nova vida. Então, sou muito feliz hoje de poder cantar louvores a Deus, exaltar o nome do Senhor. E sou muito feliz. Só tenho a dizer muito obrigada a Deus, a todas as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida e a todas que o Senhor tem tirado também, porque Deus sabe todas as coisas. Às vezes a gente perde uma amizade, a gente se chateia, mas a gente não sabe, né? Talvez seja Deus nos livrando, porque Deus, ele sabe a intenção do coração de cada um. Então, o que eu desejo é que esse ano de 2023 seja um ano abençoado, protegido por Deus, com muita paz, saúde, sabedoria, e que Deus venha nos guardar, continuar nos protegendo, nos livrando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e obrigada a cada um de vocês que estão aqui no meu cantinho.